E aí, minhas queridas e meus queridos, pessoal do segundo ano, beleza? Tudo bem? Aula de hoje vamos fazer uma introdução ao estudo da calorimetria, beleza, pessoal? O que é calorimetria? Então, os fenômenos físicos associados ao calor. E quando a gente fala em calor, né, nós temos essa palavra que é extremamente usada, assim, a gente usa muito no nosso cotidiano, né? E quando a gente vai aprender o conceito dela na física, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a forma como a gente usa ela no cotidiano, tá? Na física é um pouquinho diferente a forma que a gente vai utilizar ela. O que eu estou querendo dizer, na verdade, é que na física nós temos um conceito bem definido do que é o calor, do que ele se aplica. O que é, na essência, é difícil de eu falar porque não é uma coisa concreta, tá? É uma coisa meio abstrata, mas as situações na qual o calor se aplica, e como a gente usa o calor enquanto conceito e grandeza física, tá? Essas coisas são bem definidas, tudo bem? Então vamos começar com o conceito de calor. Primeiro, em que situações que o calor está presente? Sempre que nós temos, tá, corpos que estão em temperaturas diferentes, nós dizemos que eles não estão em equilíbrio térmico, né? E aí, naturalmente, eles buscam atingir esse equilíbrio térmico. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, tá? No caso do nosso corpo, a gente acaba expressando isso por meio da sensação térmica. É claro que o nosso corpo tem recursos, tá? Para fazer a temperatura dele se manter sempre naquele mesmo valor, né? Mas assim, a gente tem sensação de quente e sensação de frio, que também está relacionado com o calor e também está relacionado com esse lance do equilíbrio térmico, tá? Então imagina o seguinte, você tem dois corpos A e B, tá? Eles estão isolados, não tem contato direto entre eles, como se eles estivessem no vácuo aqui, é só um experimento mental, beleza? E a temperatura de A é maior do que a de B. Então vamos pensar nessa temperatura, gente, como aquela temperatura do modelo cinético, beleza? Aquela temperatura que está relacionada com o grau de agitação das moléculas, ok? Então, vamos sempre pensar nisso. Se o A está com uma temperatura maior do que a do B, quer dizer que as moléculas que compõem o A estão com um grau de agitação maior do que a do B. Ou seja, as moléculas do A se movem com uma velocidade maior. Vai pensando nisso. Velocidade tem aquela energia que a gente aprendeu lá no primeiro ano, né, gente? Energia cinética associada ao movimento, então elas têm uma energia cinética maior. Vamos pensar dessa forma inicialmente, tá? Uma forma simplificada, básica, mas ajuda bastante a entender onde que está o calor aqui, digamos assim. Aí que eu vou fazer? Eu vou colocar esses dois corpos em contato, certo? Então nessa situação em que os dois corpos estão em contato, a temperatura de A ainda está maior do que a de B. Depois de um tempo, tá, desses dois corpos em contato, o que eu vou perceber? A temperatura deles se iguala, o equilíbrio térmico é atingido. Então o que acontece? A temperatura do A está num determinado valor, a do B está menor. Tá? O que a gente observa? Que corpos que estão com uma temperatura maior, quando em contato com corpos com temperatura menor, tendem a ter sua temperatura diminuída. E aquele corpo que está com a temperatura menor tem a temperatura aumentada. Até que, tá? A temperatura desses dois corpos se iguale, ok? Em termos de sensação térmica, para falar de uma situação do cotidiano, imagina quando você chega para assistir aula na escola e está um dia bastante frio. Aí você senta na cadeira. Você senta na cadeira e você sente que a cadeira está gelada, porque a cadeira está em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, se for um dia bastante frio, ela também vai estar fria. Aí no que você sente, você sente aquela sensação de frio, falando, nossa senhora, rapaz, gelou minha bunda aqui. E aí você fica um tempinho lá sentado. Depois de um tempo, você percebe que, de boa, acabou. Você não tem mais aquela sensação, né? Tudo bem? Inclusive, se você sair, levantar e uma outra pessoa vier e sentar na cadeira, ela vai sentar e vai falar, nossa, tá quentinho, porque ela não vai ter aquela sensação esperada de gelado, né? Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, a cadeira entrou em equilíbrio térmico com o seu corpo. Basicamente é isso, tá? Tá? Então, vamos falar onde que está o calor aí. Vamos lá. Então, quando o corpo A está em contato com o corpo B, mas a temperatura dos dois é diferente, o que acontece nessa região onde tem o contato aqui? As moléculas do A, como estão com uma velocidade
se movendo com uma velocidade maior, um grau energético maior, um nível energético maior, muito constantemente vai ter uns choques, vamos pensar dessa forma, tá? Usar esse modelo. Existem choques moleculares entre as moléculas do A e as moléculas do B, certo? Em cada um desses choques é como se fosse um joguinho de bilhar. Uma bolinha vem, bate, tá? Depois do choque, essa bolinha que estava se movendo com uma velocidade, ou ela para, ou ela... No caso aqui não vai parar, claro, né? Ela se move com uma velocidade maior e a outra que estava parada ou se movendo com uma velocidade menor ganha velocidade. Então, em cada choque das moléculas do A com a do B, há uma quantidade de energia do A que está passando para o B. Se as moléculas, depois dos choques, passam a se mover com uma velocidade um pouquinho menor, com um nível energético menor, o que acontece? A temperatura do A tem uma caidinha. E a do B, o que acontece? Vai aumentando um pouquinho. Você entende como acontece essa transmissão, digamos, de temperatura? Na verdade, não é temperatura, né? Tá? Então, nesses choques moleculares, essa porção de energia do A passa para o B. Essa energia que sai do A e, portanto, faz a temperatura dele diminuir. E essa energia que entra no B e, portanto, faz a temperatura do B aumentar, essa energia que é chamada de calor. Ok? Então a gente geralmente descreve o calor dessa forma. Calor é a energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes, né? Ou que não estão em equilíbrio térmico, tá? Só existe calor nessa situação. Se eu for desenhar aqui, né, representar graficamente, digamos assim, tá, o calor, eu só posso representar a presença do calor, inclusive é uma grandeza que a gente representa pela letra aqui maiúscula, gente, tá? Nessa situação aqui. Aqui eu não posso falar que tem calor, nem aqui tem calor. Só aqui que tem calor. Então o calor ele não existe assim, tá? Então às vezes a gente escuta a pessoa falar, nossa mano, vai ali, vê o calor que tá ali. Tipo, não faz sentido nenhum fisicamente isso, tá? Beleza? Ok? E tem muitas situações então que a gente usa a palavra calor, tá? Ou às vezes outras palavras, tá? Que a gente usa para falar, para descrever fenômenos que estão relacionados com o calor e que não tem nada a ver fisicamente, tá? Então sua mãe fala assim, ô filho, vai lá fechar a janela para não deixar o frio entrar. Tome cuidado, não vá tomar friagem. Né? O que é a friagem? Deixar o frio entrar? Não existe isso, tá? Isso tudo seria resumido mais com deixar o calor sair, digamos assim, tá? Beleza? Então toda a sensação associada ao frio é porque a gente está cedendo calor para o ambiente. Então quando você coloca roupas de frio, você vai dormir, você coloca um cobertor, é para evitar que haja troca de calor, que você fique com esse lance de ceder calor para o ambiente. Tá? Você vai se isolar termicamente do ambiente. Então aí você, claro que você troca calor. Você troca calor com a sua roupa, você troca calor com o cobertor, tá? Esse lance que eu falei que acontece na sala de aula com a cadeira, é a mesma coisa na cama, né? A cama tá lá com o cobertor, você fala, ai, meu cobertor quentinho, meu cobertor é tão quentinho, eu vou deitar agora, eu vou dormir. Só que a cama tá lá geladona, tá? No momento que você deita, tá lá gelada. Então demora um tempo para ela esquentar. Tá? Isso me lembra uma vez que a Laurinha estava aqui em casa, isso aí já faz uns 2 anos, ela ainda era pequenininha, ela dormiu lá na sala. Dormiu lá na sala, aí tava frio, né? Falei, nossa, preciso levar ela para a cama dela agora para conseguir aproveitar um pouco esse tempinho, né? E eu fui lá na cama dela e tava, nossa, muito gelada. O que eu fiz? Deitei na cama, fiquei uns 10 minutinhos ali deitado. Aí o que aconteceu? A cama entrou em equilíbrio térmico comigo, ficou quentinho, o cobertor também, daí eu vim correndo, peguei e levei ela, a caminha estava quentinha, né? Beleza? Então é assim que a gente usa o calor para descrever fenômenos na física que estão relacionados com a sensação térmica, tá? O calor, gente, então nada mais é do que uma energia. Então quando a gente vai analisar o calor em termos de grandeza física, né, como uma grandeza física, basicamente é uma forma de classificar a energia. Então a gente já sabe a unidade medida no sistema internacional, só lembrando aqui, ó, é o Joule, beleza? Só que na calorimetria tem uma outra unidade que a gente vai utilizar bastante e é a caloria. Deixa eu explicar de onde que vem essa ideia da caloria.
A calorimetria basicamente é um estudo de fenômenos térmicos associados à troca de calor, não simplesmente energia como qualquer tipo de energia. O calor é uma energia especial, principalmente na calorimetria, o que dá origem ao estudo da calorimetria, né? Então, o Joule mesmo, na verdade, desenvolveu essa unidade de medida como uma referência no estudo da calorimetria, tá? Então, como que a ideia, a pergunta que eles queriam responder é como que cada substância tem a sua temperatura variada quando ela troca calor, certo? Beleza? Qual é o efeito de uma certa quantidade de calor para essa substância aqui, ou para essa massa dessa substância, esse corpo, tá? Então a caloria, ela veio como uma referência para isso. Da onde que veio a caloria? O estudo experimental do Joule foi para descobrir, né, e digamos assim, estabelecer qual é a quantidade de energia necessária para fazer com que 1 grama de água tivesse a sua temperatura elevada em 1 grau Celsius. Para cada grama de água ter a sua temperatura elevada de cada grau Celsius, essa quantidade de energia foi descoberta e foi chamada de 1 caloria. Daí que vem a caloria, tá? E isso equivale no sistema internacional a aproximadamente 4,2 joules, tá? 4,18, aí a gente vai usar o 4,2 aqui como fator de conversão. Tudo bem? Então daí que vem a caloria, é uma outra unidade de medida. A gente usa bastante também para energia presente, para o valor energético dos alimentos, né? Só que a caloria alimentícia é um pouquinho diferente da caloria física, a gente não vai entrar tanto em detalhes aqui. Tá bom? Então eu vou apagar um pedaço da lousa só para falar de outras grandezas físicas importantes, porque a partir de agora a gente começou a entrar na caracterização do calor, né? E na fenomenologia. Então, como que os corpos, ou que característica dos corpos que eu tenho que levar em conta quando eu estou estudando a calorimetria deles, a forma como eles trocam calor e o efeito desse calor do ponto de vista térmico, tá? Então tem duas grandezas centrais que são a capacidade térmica e o calor específico, tá? Então nós temos a capacidade térmica. Tomar cuidado para não confundir os dois, gente, porque os dois são representados pela mesma letra. Um é maiúsculo, o outro é minúsculo. Uma coisa meio ruinzinha da calorimetria, mas enfim, tá? A capacidade térmica e o calor específico. E eles nem são tão diferentes assim também, tá? Eles se aplicam em situações bem diferentes, mas são parecidos até. A capacidade térmica, tá, gente, que é definida como a quantidade de calor necessária para fazer a temperatura ser elevada a um determinado valor, né? Ela está relacionada, tá, com corpos em geral. Tá? Então, todo corpo, qualquer corpo que você puder imaginar, tem uma capacidade térmica. Ah, professor, mas não importa do que esse corpo é feito, para estudar a capacidade térmica, a gente não está interessado em olhar para a composição química desse corpo, tá? Que é exatamente o porquê existe o calor específico, tá? Então, a capacidade térmica, quantidade de calor necessária para variar a temperatura de 1 grau Celsius desse material, desse corpo aí. Veja que a unidade de medida aqui, né? Tá? No sistema internacional vai ser o Joule por grau Celsius. A gente vai usar bastante também a caloria por grau Celsius. Ô, professor, eu estou estranhando uma coisa aí. Que você está falando que a unidade de medida no sistema internacional é Joule por grau Celsius, mas a temperatura no sistema internacional, que eu saiba, professor, a temperatura é Kelvin. Então por que você está usando o grau Celsius? Porque na verdade aqui não é só temperatura, é uma variação da temperatura, né, gente? E aí nós vimos que em termos de variação de temperatura, Kelvin e grau Celsius, né, a escala Celsius, elas são equivalentes, beleza? Tá? Não tem problema a gente expressar aqui em grau Celsius, não tem problema nenhum, tá?
Muito bem, então essa é a capacidade térmica, tá? Existe uma relação dela com o calor específico que depois eu vou mostrar para você. Basicamente a gente coloca uma constante de proporcionalidade aí, que é a própria massa do corpo, tá? Beleza? Não tem muita complicação aí, tá? Então é assim, gente, tá? Eu não tenho muito o que falar da capacidade térmica, não. Ó, a capacidade térmica daquele corpo é 20 joules por grau Celsius. O que isso quer dizer? Que para a temperatura daquele corpo elevar de 1 grau, de cada grau Celsius, ele tem que receber uma quantidade de calor igual a 20 joules, tá? Beleza? Muito bem. E o calor específico, né? E o calor específico? O calor específico é um pouquinho mais complicado, digamos assim. Por quê? Primeiro, tá? É uma propriedade das substâncias. É uma propriedade das substâncias. Então, tá? Só para você ter uma ideia aqui, ó, para a água, tá? Que na verdade é o que eu já acabei explicando para vocês. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá? A definição do calor específico é a quantidade de calor necessária para que cada grama dessa determinada substância tenha a temperatura elevada de cada grau Celsius. Elevada ou diminuída, tanto faz, né? Aí só vai estar relacionado com o sentido com que o calor é trocado, se o calor é recebido ou se o calor é cedido. Depois a gente vai falar um pouquinho disso daí. Então o calor específico, gente, é uma propriedade da substância. Tá? O que isso quer dizer? Que você pode comparar corpos diferentes que são feitos da mesma substância e têm capacidades térmicas diferentes, mas vão ter o mesmo calor específico. Por exemplo, você pode comparar um galão de água com um copo de água. Então a água que está naquele galão e a água que está no copo tem o mesmo calor específico, mas a capacidade térmica da água no galão e da água no copo é totalmente diferente, certo? Tá? Vou dar um exemplo um pouco mais prático. Você vai fazer um macarrão e vai fazer um café, porque você gosta de comer macarrão tomando café, e não importa por que, não vamos perguntar isso. Tá? Aí você coloca lá uma panela com água para fazer um macarrãozão e coloca um canequinho de água na outra boca do fogão, certo? E vai ligar as duas bocas do fogão no máximo para esquentar as duas águas, certo? Tá? Você vai causar a mesma variação de temperatura nas duas águas. Qual água que vai aquecer e vai chegar na sua temperatura final mais rápido, certo? Que necessita menos energia. Aqui tem menos água, aquela quantia menor, o caneco de água. Porque, ai, mas é tudo água, professor. Realmente, é tudo água, ou seja, tem tudo o mesmo calor específico, mas a capacidade térmica é diferente, tá? Beleza? Porque são corpos diferentes, certo? Mas é a mesma substância, mas são corpos diferentes. Muito bem. Então, calor específico da água é assim que a gente escreve o calor específico em unidades da calorimetria, tá? Se tivesse no sistema internacional aqui, ficaria, tá? 4,2 quilojoules por quilograma grau Celsius. Deixa eu... Como vai ter esse quilograma aqui embaixo, né? Vou ter que multiplicar em cima. 4.200 joules. Cada caloria equivale a 4,2 joules, né? Ficaria mais ou menos esse valor aí, tá? Então só mudaria aqui, ó, joule por quilograma grau Celsius, tá? Mas essa é uma unidade que a gente particularmente não vai usar muito aqui no nosso curso. Tudo bem? Muito bem, juntando essas duas grandezas aí, tá? Nós chegamos numa equação muito importante da calorimetria, que é a seguinte. Equação fundamental da calorimetria aí, tá? Que basicamente é a equação que a gente usa para estudar a trocas de calor, tá? Em qualquer situação. Sólido com líquido, líquido com sólido, tá? Sólido com sólido, beleza? Tá? O calor é diretamente proporcional à massa. Calor específico
e variação da temperatura, tá? Que é o primeiro fenômeno que a gente está analisando aqui, diretamente relacionado com a troca de calor, variação da temperatura, é isso que ele provoca. Tem outras coisas que o calor provoca também, a gente vai estudar depois, mas na aula de hoje só a variação da temperatura, tá? E aí se você olhar para essa expressão matemática aqui e para essa, você vai ver que essa parte aqui, ó, massa vezes o calor específico, tá vendo aqui? Massa vezes o calor específico tá funcionando de proporcionalidade, constante de proporcionalidade entre calor e variação de temperatura, ó. Calor, variação de temperatura. O que está multiplicando a variação de temperatura para dar o calor? Capacidade térmica, ó. Capacidade térmica. Então, também temos essa relação entre a capacidade térmica e o calor específico, ó. Tá? Se você souber o calor específico da substância, né, que compõe aquele corpo que você está analisando, você consegue calcular, e a massa dele, você consegue calcular a capacidade térmica. Veja que a capacidade térmica é tão grande quanto a massa do corpo. Então lembra que eu falei que aquela água que estava na panela tem uma capacidade térmica maior do que a água no caneco? É porque a massa de água presente na panela é maior do que a do caneco. Beleza? Essa é a equação que a gente vai utilizar hoje, essa e essa, tá? Que a gente vai tentar fixar hoje e vamos usar nas próximas aulas aí, vamos usar bastante nas próximas aulas. Beleza? Então o início da calorimetria é isso, que é o calor, e o calor está sempre relacionado com uma variação de temperatura, né? Beleza? Tem outros fenômenos que vão aparecer, claro, mas inicialmente a gente vai estudar esses aqui. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer dois exemplinhos rapidinhos para a gente fechar essa aula rapidona aí, tá? A gente vai continuar na calorimetria, gente, mais algumas aulas, tá? Então, ó, tirou um print aí, pá! Deixa eu dar aquela limpada rapidona. Outra coisa, gente, acho que a aula de calorimetria que eu gravei no passado ainda tá lá, tá naquele formato antigo, ela tá bem mais completa, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou deixar o link para vocês, tá? Não sei se eu vou colocar agora ou no final do vídeo, enfim, eu deixo para vocês linkado lá, se não conseguirem achar, quiser me perguntar, só me chamar, tá? Vamos lá, primeiro exemplo. E lá naquela aula também tem exemplos para vocês estudarem também. Então, primeiro, olha lá, uma panela contém 300 gramas de água a temperatura de 25 graus Celsius. Vamos anotar esses dados aí. Então, a massa de água é de 300 gramas e a temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Legal. Calcule a quantidade de calor que a massa de água deverá receber para elevar sua temperatura até 60 graus Celsius. Então a temperatura final vai ser 60 graus Celsius. Como é a água, o calor específico foi fornecido aí, 1 caloria por grau Celsius, tá? Então a gente vai calcular esse calor, tá? E aí a primeira coisa que você pode pensar é, tá, professor, mas que unidade de medida que vai sair essa energia, esse calor, tá? Quem vai mandar em geral é a unidade de medida do calor específico, tá, pessoal? Porque é ela que a gente menos quer mexer, porque é mais dependente do que de outras unidades aqui, se a gente parar para pensar, né? Então, se a massa tiver, ó, em gramas e a variação da temperatura em graus Celsius, beleza? O calor vai sair em calorias. Então veja que a massa já está em gramas e a variação da temperatura já está em graus Celsius aqui. É só a gente substituir os valores lá na equaçãozinha e fazer o cálculo, beleza? Primeiro vamos encontrar essa variação de temperatura aqui, certo? Vamos lá, ó. Variação de temperatura é sempre final menos inicial. Então é 60 menos 25. Quer dizer que a temperatura aumentou quanto? Porque vai dar positivo, né? Aumentou 35 graus. 35 graus Celsius. Beleza, olha só então o que nós temos aqui, ó. Tá? Temos a massa, temos a variação de temperatura, temos o calor específico. Então vamos substituir na equaçãozinha fundamental aí. MC ΔT. Então vai ficar assim, ó. Calor
é igual a massa 300 gramas, calor específico é 1, variação de temperatura 35 graus Celsius. Quanto que vai dar esse calor? 3 vezes 35, certo? 30 mais 5 vezes 3, 90 com 15, 105, com 2 zero depois, 10.500 calorias. Só isso que eu quero da gente essa semana, tá, pessoal? Só para a gente fixar a parte básica mesmo, depois a gente vai adicionando camadas de dificuldade aí para a gente entender fenômenos mais complexos. Só isso que eu quero que vocês entendam. Vai ter um exercício muito parecido com esse, tá? Termina a aula, vai lá, dá uma, resolve o exercício. Se tiver tempo, dá uma olhada na outra aula que eu vou deixar linkado também, para ficar bem completinho aí, beleza? Prontinho. É isso. O primeiro exemplo é isso. Segundo exemplo. Vou até deixar aqui mesmo. Ó, calcule com unidades do Sistema Internacional a capacidade térmica de um objeto que teve sua temperatura elevada em 40 graus Celsius após receber 1.000 calorias. Então vamos lá, ó. A variação da temperatura foi de 40 graus Celsius e a quantidade de calor recebida foi 1.000 calorias. O que o cara quer que a gente calcule, a capacidade térmica, só que ele quer no sistema internacional Joule por grau Celsius ou Joule por Kelvin, tá? Muito bem. Então, a primeira coisa, né, gente, é transformar esse calor que está em calorias, tá, para o sistema internacional, que é joules. Basta multiplicar por 4,2. Quanto que vai ficar? 4.200 joules. E daí, para encontrar a capacidade térmica, nós vamos utilizar a definiçãozinha da capacidade térmica, que é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Substituindo os valores aí, ó, 4.200 joules dividido pela variação de temperatura, que é 40, dá para dar uma simplificada ali, certo? 400 mais 20 dividido por 4, então vai dar 100 mais 5, 105, tá? Também deu 105, olha que bonitinho. Calor específico, 105 joules por grau Celsius, tá? Nossa, professor, muito fácil esses exercícios aí, sim. Eu quis começar com essa primeira aula, com essa primeira semaninha aí, só com coisinha mais básica, depois a gente dá uma melhorada. Só eu queria aproveitar o finalzinho da aula aí para lembrar uma coisa com vocês, tá, do calor, que eu vou repassar, vou retomar isso daí em outras oportunidades, tá? Vamos pegar aqui na capacidade térmica mesmo, ou melhor, na equação fundamental, tá? Veja que o calor e a variação de temperatura são diretamente proporcionais, mas você já parou para pensar se eu estou numa situação em que a temperatura do corpo diminui e aí a variação da temperatura vai ser negativa? Isso vai fazer com que o calor seja negativo também. E se a variação da temperatura for positiva, vai fazer com que o calor seja positivo também, tá? Isso daqui está relacionado com a convenção de sinais para o calor, tá, gente? Sempre que a temperatura de um objeto diminui, quer dizer que ele cedeu calor. Pensa lá naquele primeiro experimento mental que eu fiz na aula de hoje, tá? Lá no comecinho. O corpo A, perdão, foi o corpo que cedeu calor para o corpo B e a temperatura dele diminuiu. Então, quando a variação de temperatura é menor do que zero, né, quer dizer, houve uma diminuição de temperatura, o calor é cedido pelo corpo, tá? Beleza? Cedido. E quando há um aumento da temperatura, o calor é positivo e ele é um calor do tipo recebido, beleza? O sinal não é algébrico, o sinal ele dá só uma noção de sentido com que o calor está sendo transferido, tá, pessoal? O calor positivo é aquele que está sendo recebido e o calor negativo é aquele que está sendo cedido.
Então, por exemplo, você tem duas quantidades de calor, mais 500 calorias, menos 500 calorias. Em termos de quantidade, é a mesma energia, tá, que está sendo trocada, só que uma delas foi recebida pelo corpo, a outra foi cedida pelo outro corpo. Tudo bem? Então a gente vai ficar por aqui, nessa aulinha, para ficar mais curtinha, tá? Próxima semana a gente vem com exercícios um pouco mais complexos e ainda não vamos falar de troca de calor, vamos falar de um outro efeito da troca de calor, que é quando tem mudança de estado, para depois a gente falar de troca de calor, calorímetros e por aí vai. Beleza, galera? Um abraço para vocês, tudo de bom, se cuidem e é isso.